uma música que ela tem um trecho muito interessante. Ela diz assim, ó: árvore que não dá fruto, logo vira lenha, só serve para queimar e vira cinza na fogueira. Sabe, irmão, tem momento na nossa vida que a gente tem que parar e meditar sobre o que estamos produzindo, né? O que estamos fazendo com essa vida tão preciosa que Deus nos deu. Você sabe que você é um ser privilegiado. O Criador te chamou você de imagem e semelhança dele. Escolheu você para reinar sobre todas as coisas dessa terra. E também te deu vida para você ter uma vida abundante, viver muito bem nessa terra. Colher do fruto dessa terra. Contemplar as maravilhas e as belezas que esse Criador fez. E fez exclusivamente para que você desfrutasse da presença dele em cada detalhe da sua criação. Quando você olha a natureza, você vê que ali tem uma característica, né, de um quadro lindo pintado por alguém com todo carinho, né, e perfeição. Tem muitas pessoas que gostam de sentar, por exemplo, à beira da praia para ver o pôr do sol, não é? E ficam ali contemplando aquela maravilha. Muitas pessoas aí, fotógrafos famosos, né? Eles fazem imagens de coisas nessa terra que são de extrema beleza, né? De uma beleza assim tal que você para e fica olhando para aquilo e dizendo: como que pode ser tão lindo a natureza? Como que pode ser tão belo as coisas que Deus criou, que Deus fez, que Deus formou, né? Contemplar todas essas coisas nos leva a entender que o Criador, ele nos ama de uma forma tão indescritível, tão incalculável, porque essa terra, na realidade, todas as coisas dessa terra, na realidade, elas são presente de Deus para você. Elas são presente de Deus para mim. Mas já veio aquela pergunta do Criador para você, te perguntando: você contemplou as estrelas? Você contemplou as maravilhas que eu criei para que você estivesse nela? Você olha, por exemplo, uma semente fácil aí que nós temos em casa, não é? Uma sementinha de feijão. A gente fazia até uma experiência na escola com algodãozinho e água, não era? Você coloca ela na terra, joga um pouquinho de água, ou no algodãozinho, como as crianças faziam na escola, e de repente você vê brotar vida dali. Você vê que Deus, a essência dele está sobre toda a terra, que aquele grãozinho humilde ali, solitário, daqui a pouco ele se transforma numa planta bonita. E quando você vê, não sei se você já viu uma plantação de feijão, tem aquelas vagens que saem, e ela é cheio de feijãozinhos. Um feijãozinho, não sei quantos produz, mas produz bastante. O amendoim também, né? Uma árvore pequena, muito bonitinha. Então, olhando para estas coisas, você precisa entender no seu espírito que tudo que existe na terra tem um objetivo de Deus. Não sei se você conhece, mas muitas pessoas conhecem outras pessoas, por exemplo, que já desistiram da sua vida. Elas chegam a um ponto na vida, por bater tanto, ou por apanharem tanto em certas situações, ou por baterem tanto em portas que não se abrem, elas acabam desistindo de tentar novamente, de avançar de novo. Tem pessoas que acham que elas nasceram
determinadas ao sofrimento, à dor, ao mal. E às vezes até se acostumam com isso e admitem que aquilo na vida delas é algo normal. Ah, é karma. Ah, na minha família foi todo mundo assim. Todo mundo morreu do coração lá. Todo mundo morreu de câncer. Ei, sementinha, Deus não te colocou você nessa terra para que você não produza algo de benefício, não somente para você, mas para que todos vejam a glória de Deus em você. A nossa vida, ela é algo tão importante diante de Deus, que basta o reconhecimento da glória dele, basta o reconhecimento do Criador, para que se manifeste a bondade dele sobre o seu coração. E olha que coisa mais incrível, muitas pessoas que nunca manifestaram o amor por Deus, Deus manifestou a graça sobre a vida delas. Diga: eu sou um. Eu fui um, né? Não sou, eu fui um. Você também pode ter sido um. E talvez, querido, existam pessoas que estão ao seu lado, que são a mesma forma. E olha que coisa mais inacreditável. Às vezes, eu não sei se você entende isso, mas às vezes as pessoas, elas se apegam muito a famílias com nomes famosos, né? Eu não vou citar nenhum, mas são vários que existem aí, né? Não é? Tanto de políticos, né, como de atores, atrizes de televisão, apresentadores, artistas em geral, né, que nós conhecemos, ou figuras que surgem aí até mesmo na internet, às vezes, né? E aí você acaba descobrindo que tem uma família, que tem um nome a ser zelado ali, um nome muito bonito. Mas existem pessoas que até mesmo o nome da pessoa lhe traz vergonha. Até mesmo o nome da pessoa que ela tem não dá alegria para ela. Já vi muitas pessoas dizendo: olha, se eu pudesse eu mudaria o meu nome, porque esse é o nome que eu não queria ter. Imagina uma pessoa, agora nesse tempo que nós estamos vivendo, passa-se um tempo, alguém dá o nome dessa pessoa de Corona. O que significa isso? Morte. Não é? E às vezes o nome daquela pessoa lhe traz um peso tão grande que ela acredita que aquele nome que ela tem é um nome de maldição contra ela. Que o nome que a mãe ou que o pai e a mãe lhe deram não eram um nome para que ela fosse uma pessoa abençoada. Por que me deram um nome tão feio desse? Não é? Eu quero compartilhar com a igreja um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículo é o 9 e o versículo 10. São nomes registrados aqui em Crônicas de príncipes e as suas famílias, onde essas famílias se multiplicaram muito. Mas eu não vou me atentar a todos esses nomes que estão aqui. Por curiosidade, se você gostar, leia o capítulo 4, a partir do versículo 1, que você vai ver o nome de muitas pessoas aí. É a sua genealogia, né? Mas eu vou me atentar aqui ao verso de número 9 e ao verso de número 10, que diz assim, olha só. Todo mundo achou? 1 Crônicas 4, verso 9. E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo:
ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Ora um pouquinho aí. Diga assim para Jesus: Jesus, continua falando comigo através dessa palavra aí. Fala, porque eu preciso ouvir tua voz. Espírito Santo, és o Senhor quem cura o coração do homem. É o Senhor que conhece a palavra que vai sair da nossa boca antes de falarmos. É o teu Espírito, Senhor, que penetra na profundidade do nosso ser. É que discerne a nossa alma. É que esquadrinha os nossos corações. Portanto, ó Pai querido, fala conosco, pela tua misericórdia, através dessa palavra. Que não seja eu, mas o teu Espírito, conforme o teu querer e a tua vontade, a falar para cada pessoa, segundo o teu Espírito determinar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus, ela é gloriosa. Todo louvor, toda honra, toda glória seja para o Senhor. Oh glória, aleluia. Amém, querido? Capítulo 4, ele começa com a genealogia das 12 tribos de Judá. E fala vários nomes aqui, vai citando vários nomes. Mas quando chega no verso de número 9, há uma mudança. Há um registro especial aqui escrito, que diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu um nome a ele, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O nome de Jabes significa o que provoca a dor, o que traz a dor, ou dei à luz com dores. Eu acredito que a mãe relembrava do nascimento do filho, porque acredito que ela tenha sofrido muito no parto. Então Jabes recebe esse nome. Só pelo nome ele já tinha que ser um homem, uma pessoa derrotada, sem futuro, frustrado. Fiz alguém sofrer já com o meu nascimento. O meu nascimento não serviu de alegria para os meus pais. A minha mãe sofreu muito, serviu de dor, serviu de tristeza para ela. Então o nome de Jabes não lhe trazia para si mesmo uma confiança sobre quem ele era e sobre o que fazer com aquilo que ele recebeu. Muitas pessoas, irmãos, elas podem até não ter recebido um nome deste, mas às vezes o sentimento que aquela pessoa tem é que a vida dela só trouxe dores para a sua família. Talvez você conheça pessoas que se envolveram, por exemplo, com drogas, com alcoolismo. E essas pessoas, às vezes, elas não têm noção de como elas fazem o pai sofrer, a mãe sofrer, os filhos sofrer, as pessoas que estão ao lado, que amam aquela pessoa. Porque para quem não ama aquela pessoa, tanto faz. Mas aquela pessoa, ela só consegue maltratar e magoar aqueles que estão junto com ela. Então Jabes, ele tinha no coração dele, na vida dele, que ele fez alguém sofrer. Poxa vida, tantas crianças nascem aí, as pessoas fazem até festa, né? Não é? Celebram. Tinha um costume lá, os pais compravam charuto, não sei por que o charuto, mas sei lá, fumava charuto, bebia, celebrava pelo nascimento da filha, pelo nascimento do filho. Jabes tinha os irmãos dele. Nenhum irmão dele é citado aqui com essa conotação. Você não vê a Bíblia relatar uma conotação dessa com seus irmãos. Há uma diferença aqui. Há algo no coração dessa pessoa, algo que precisa ser transformado, mudado, retirado da vida dela, algo que não pertence a ela, que não foi o que Deus determinou para a vida dela.
Eu quero dizer uma coisa para você que é um escolhido de Deus, para você que o Senhor chamou das trevas para a maravilhosa luz. Talvez o seu nascimento não foi de acordo com aquilo que os seus pais quiseram, desejaram, planejaram, ou talvez nem planejaram, e você veio a esse mundo, e às vezes dentro do seu coração, você fica imaginando ou pensando em você mesmo, até mesmo lhe falta segurança, porque a família, porque a mamãe, o papai, eles são o alicerce da criança, são os que produzem sobre a vida da criança um intelecto através das suas atitudes, através dos ensinamentos, amor, carinho, não é? Tem criança que ela vê o pai e a mãe, ela idolatra o papai e a mamãe, porque sente o amor do pai e da mãe de uma forma muito grande. Tem outras que não sente absolutamente nada, e o pai quanto mais distante, a mãe quer, quanto mais distante fica, melhor é. Até se atrapalham um pouco nessa tecnologia de hoje, não é? Onde as pessoas ligam mais para um celular que está no bolso do que uma pessoa que está caída na calçada. Ou se encontra uma pessoa caída na calçada e vai prestar um socorro, a primeira coisa que faz é ligar uma câmera para registrar aquele momento onde teve uma ação boa daquela pessoa. Eu fico imaginando se o meu nome fosse esse. Você já ficou imaginando se o seu nome fosse esse? Talvez o seu nome você fala, pastor, eu não vou nem falar meu nome porque ele tem um significado também bem ruim. Né? Tristeza, sentimento de não pertencer àquela família. Todo mundo recebeu um nome. Nenhum deles teve um nome que nem o meu. Eu sou diferente deles. Se nós somos todos irmãos, por que eles tiveram um nome tão bonito? E por que o meu é desse jeito? Porque o significado da minha vida não é igual o significado da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Esse tipo de coisa você fala, pastor, você acha que existe isso? Meu irmão, você não tem noção de como o ser humano, ele precisa de um outro. Nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos de estar juntos, nós precisamos de comunicação. Nós aprendemos um com o outro. Nós vivemos às vezes em prol de ajudar alguém que nem merece ajuda, eu não é? Porque temos a atenção daquela pessoa. Nós precisamos um dos outros. Precisamos estar juntos. Precisamos ouvir a voz um do outro. Ninguém nasceu nesse mundo para viver sozinho. E às vezes a solidão, ela não está porque lhe faltam pessoas em volta. A solidão às vezes está porque às vezes nós temos pessoas à nossa volta, mas elas não te veem, elas não te enxergam, elas não sabem o que tem dentro de você, elas não sabem das dores, das frustrações e do que você passa, do que você vive. Talvez não seja por causa do nome, não, mas por causa de uma situação, por causa de uma palavra lançada de uma pessoa contra você. Uma palavra às vezes que desfigura a pessoa, porque eu já ouvi pessoas dizerem, olha isso aí, esse moleque, né, eles falam essa expressão, esse moleque, essa menina aí, vai ser igual a mãe, vai ser igual o pai. Só que quando falam nessa conotação, não estão falando de um grande homem, de uma grande mulher, não, estão comparando com alguém que fez coisas erradas. As pessoas às vezes não têm noção do que uma palavra faz o efeito na vida de uma pessoa. Você quer ver como é que isso é uma coisa tão forte? Quantas palavras de promessa a pessoa recebe através da Bíblia Sagrada? Em mensagens na igreja. O pastor, o diácono, o
presbítero, um irmão que vai trazer uma meditação, vai, esboçar um versículo às vezes somente. Quantas palavras de poder e de autoridade vindas sobre a vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa ela não consegue, olha como é que é difícil isso. Ela não consegue trazer para si aquela palavra de benefício de Deus para a vida dela. Mas uma palavra do inimigo de destruição entra no coração daquela pessoa numa velocidade impressionante. É impressionante. E faz aquela pessoa desistir de projetos, de sonhos, abandonar a família, querer cometer suicídio, ir para o mundo das drogas, porque às vezes as pessoas elas não são bem recebidas dentro da sua casa, aí alguém lá fora adota. Às vezes pode ser um amigo com boa intenção, glória a Deus quando for, mas pode ser também um traficante, pode ser também um amigo em descaminho, que vai levar aquela pessoa para uma vida pela qual a mãe e o pai não quer que aquela pessoa venha viver. Por isso, querido, o coração de uma pessoa precisa estar muito firme na presença de Deus, muito preparado para receber ataques contrários à vida dela. Se prepare. De tudo que você ouvir, a Bíblia diz, retenha o que é bom, e o que não prestar, retire da sua vida, tire de você. Querido, isso que eu estou dizendo é algo tão grave, mas tão grave, irmão, que tem pessoas que não conseguem viver sem comentar o que uma pessoa falou a respeito da vida dela. Tem pessoas que não conseguem se levantar, estão amarradas em si, porque dependem da aprovação de alguém que se tornou inimigo e era amigo. Sabe, existe isso, e sim, e são muitas pessoas, muitas, não é uma, são muitas, que dependem da palavra de alguém para serem aprovados. Até parece que a palavra de uma pessoa pode mudar a tua história, a tua vida. Mas às vezes as pessoas perdem tanto tempo dando ouvido para aquilo que as pessoas falam, mas não conseguem tirar um minuto da vida para ouvir o que Deus tem ao seu respeito. Sabe o que Deus está trazendo hoje para a nossa vida? Eu te fiz, eu te criei, eu elegi você, te dei poder, autoridade, te coloquei sobre essa terra para você olhar aqui para o céu e falar para mim: eu quero morrer. Foi para isso que Deus nos criou? Colocou as belezas todas que eu comentei nas nossas mãos para contemplar a glória e a face dele, o amor e a misericórdia, e olhar e falar: eu não quero mais viver. Por que você me fez? Por que eu nasci? Você já imaginou se Deus ouvisse esse tipo de reclamação? Quantas pessoas já não seriam fulminadas? É que Ele é bondoso, né? Ele é misericordioso. Pastor, qual que é o centro dessa pregação que você está fazendo? O centro dessa pregação se chama eu. Diga: eu sou o centro dessa palavra. Porque eu estou falando do que eu sou, do que você é. Eu estou falando dos sentimentos que existem em nossas vidas. As dores, as frustrações, elas podem vir pelo esposo, pelo namorado, pelo amigo, pela mãe, pelo pai, pelo irmão. São coisas que acontecem com todo mundo nessa terra. Mas olha que coisa soberana. Você é único. Nunca prestou atenção? Você não nasceu pela vontade da tua mãe e nem pela vontade do teu pai. Você nasceu pela vontade de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele olha dos céus e te vê, Ele não chama você: olha lá minha criatura lá, a minha coisinha ainda. Não. Esse é meu filho amado.
essa é minha filha amada, menina dos meus olhos, bichinho de Jacó, sacerdote real, povo eleito, sal da terra, luz do mundo. É o que Deus vê em mim e em você. Vencedor, vitorioso, conquistador, frutífero. É o que Deus enxerga em mim e em você. Sabe onde é que está a prosperidade? Olhou? Está olhando para ela? Olha para sua mão. Achou? Essa é a sua prosperidade. Você está procurando o que? Prosperidade? Olha para sua mão. Está aí. Essas mãos perfeitas que Deus te deu. Você pode realizar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir, andar. Você pode ver. Você pode contemplar. Você pode cantar alegremente. Você pode sorrir. Você pode viver. Então viva a vida. Esse moço tinha tudo para dar errado na vida dele. Tinha todas as características contrárias à vitória dele. Mas Deus o chama de ilustre. Logo no versículo 9, o versículo primeiro que nós lemos aí, o versículo 9. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Espera. Nós não estamos falando de alguém que tinha tudo para dar errado. Alguém já que o nome já lhe condenava, dizendo: olha, sua mãe deu a luz para você, mas você provocou muitas dores nela. Já não era um nome de derrota? Já não era tudo o contrário? Porque quando alguém produzia o nome dele, já produzia, não é? Chamando à existência aquilo que era mal. E tem uma coisa aqui: Deus não muda o nome de Jabes. Tem algumas situações na palavra de Deus que Deus mudou. De Jacó a Israel, Abrão para Abraão. Mas Jabes, Deus não muda o nome. E eu fiquei analisando esse texto, falando: meu Deus, Senhor, por que o Senhor não mudou o nome de Jabes? Por que essa pessoa, Pai querido, que talvez tenha recebido um nome que maltrate o coração dela, ela não mudou o nome? Sabe por quê, querido? É porque Jesus, Ele pega toda a maldição que foi lançada na cruz e leva sobre si e derrama vida sobre aqueles que creem no seu poder. Sabe o que Jesus faz? Lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele a sua frustração, lança sobre Jesus as suas dores e deixa ele trabalhar na sua vida. Sabe o que Jabes fala para Deus? Ele invocou Deus e diz assim: ó Deus, abençoa-me. De que forma? Muitíssimo. Ele não está falando assim para Deus: Senhor, o Senhor pode me abençoar. Não é assim que a gente fala: ó Deus, pela sua misericórdia me abençoa. Não. Ele fala para Deus: Senhor, ó Deus, me abençoa. Mas não é pouco que eu quero, não. Muitíssimo. Olha a oração dele aí. Está na sua Bíblia aí. Capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas. Me abençoa muitíssimo. Como que você fala com Deus? É o conforme eu me coloco, independente daquilo que acham que eu sou, é que vai provocar em mim o milagre de Deus, porque a minha oração vai ter efeito, porque eu vou tocar o coração dele, por causa do que eu quero para a minha vida. Eu preciso que me abençoe muitíssimo. Ó Deus, me abençoe muitíssimo. Continua o texto.
as minhas terras. Olha a segunda parte da oração. Ele não está dizendo para Deus assim: tá bom do jeito que eu estou, eu vou empurrando com a barriga, Senhor. Aí eu estou comendo feijãozinho, arrozinho, tem um pouquinho de farinhazinha, uma carne, a gente fala desse jeito, tudo ruinha, né? Narizinha, minha filhinha, a continha de luzinha, não é isso? Ele não fala isso não. Amplie as minhas terras. Sabe o que quer dizer essa palavra, amplie as minhas terras? Multiplica o que eu tenho. Amplia as minhas terras, as minhas estacas. Eu quero, né, os limites. Aumente os limites que eu tenho. Quando você faz isso, você sabe o que acontece, sabe ou não sabe? O inimigo da sua alma fica furioso. Por quê? Porque ele quer dominar territórios na sua vida. Existem territórios aqui e existem territórios, né? A nossa mente, você sabe que é uma batalha. Isso que eu estou fazendo para você é uma das armas espirituais para você vencer, né, a você mesmo e mostrar que os limites que você colocou, eles vão cair por terra, porque Deus tem um outro limite para a sua vida. Amplia as minhas terras. Como? Ele usa uma razão muito especial. Ele diz assim, ó: seja comigo a tua mão. Irmão, onde as mãos de Deus vai, irmão, sobre a sua vida? Quando Deus está sobre a sua vida, eu pergunto para você: você acha que as portas não vão se abrindo diante de você? Então ele diz: que a sua mão seja comigo. Onde eu estiver, que a sua mão seja comigo. Onde eu tentar um negócio, que a sua mão seja comigo. Quando eu for assinar um contrato, que a sua mão seja comigo. Se eu for negociar uma casa, que a tua mão seja comigo. Se eu for comprar um carro, que a tua mão seja comigo. Se eu for casar, que a tua mão seja comigo. Em todas as situações, que a sua mão seja comigo. Ele quer Deus presente na vida dele, negociando. Ele não quer os limites da vida dele, porque ele é limitado, assim como eu e você, nós somos limitados. Não somos? No tempo, no espaço, nós somos limitados. Para Deus não existe tempo, não existe espaço. Tudo é possível a Ele. Josué não orou, e não houve a paralisação, segundo a palavra de Deus, né? O sol parou, e enquanto eles não venceram a batalha, não voltou ao estado normal a terra? Então Deus pode todas as coisas. Eu sou limitado, Josué era limitado, mas Deus não há limite de operação de sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Continua a oração dele, vamos nos detalhes. E faze que do mal não seja eu afligido. O que ele está dizendo? Além das mãos de Deus está sobre ele. Porque você sabe muito bem que quando você começa algo, que o Senhor começa a operar sobre a tua vida, que você começa a conquistar territórios, que você começa a avançar, o inimigo entra com uma ação contra a tua vida, porque você está avançando muitas vezes dentro de territórios que pertencem a ele, e ele não quer perder. Então ele pede para Deus: Senhor, que o mal, faz com que o mal, né, não seja eu afligido, me protege. Ei, ele tinha tudo para perder. Será que você consegue entender isso no seu espírito? Que ele tinha tudo para perder. Que às vezes o que falta na sua vida é você abrir a mente, porque Deus, ele tem várias formas de fazer você crescer, de fazer você prosperar. Lembra do feijãozinho? Se ele ficar ali, irmão, ó, num cantinho, o máximo que vai acontecer, ele vai criar aquele famoso caruncho, né, daquele bichinho dentro do feijão. E o bichinho vai comer ele todinho, vai apodrecendo, não vai servir para nada. Mas se cai na terra, ele brota e produz mais. Morra para esse mundo e nasça para Jesus.
Entregue a sua vida para Ele. Fala para Ele: Senhor, até hoje a minha vida tem sido um fracasso. Talvez você tenha aí os seus 29, 30 anos, 32, 40 anos, e você diz assim: eu não realizei nada, Senhor, na minha vida até hoje. E eu quero realizar, Senhor. Ainda dá tempo? Se o tronco for cortado, ainda que pareça morto, jogado no chão, ao cheiro das águas brotará a vida em você. E essa vida, ela veio de Deus para você. Os teus sonhos não estão mortos e nem paralisados, estão esperando uma ação tua. Ele viu a impossibilidade, mas ele tomou uma decisão na vida dele, de invocar o Deus dos céus. Sabe o que é invocar? Invocar naquela oraçãozinha, ou aquela repetição de oração, que nós fazemos copiando numa folhinha, que um irmão nos deu, uma irmã nos deu. Não. Invocar a Deus é clamar, é gritar, chamar por Ele, botar Ele no negócio, falar: eis-me aqui, Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor pode me ouvir? Muda a minha história, muda a minha vida, me leva além do que eu possa ver e do que eu possa enxergar, do que eu possa ouvir, me leva além do que eu possa pensar, imaginar, porque eu sou limitado, mas o Senhor pode todas as coisas. Ser comigo no meu caminho, prospera, Senhor, que os meus limites sejam expandidos, que eu tenha inteligência para enxergar o que é melhor para a minha vida, porque o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor faz. Entregue e diz: eu confio. Não deu certo até agora. E você que questiona Deus é a mesma coisa. Olha para a sua vida, você que questiona Deus, que fica debochando das coisas do Senhor, né? Muitas vezes, né? Que ri quando a sua mãe pega a Bíblia e enfia debaixo do braço. Às vezes fala: lá vai a véia para a igreja, né? Vai lá levar dízimo para o pastor. Não é assim? Talvez você precise ouvir isso para você mudar a tua história e a sua vida, porque não deu certo até agora. E para quem que você entregou a sua vida? Para quem que você tem entregado as suas orações? Invoca o Deus do céu, porque Jabes aprendeu com a manifestação da glória de Deus sobre ele. Eu tenho certeza que você vai aprender com a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não importa a família que você veio, não importa o seu sobrenome, a cidade que você nasceu, desde o lugar mais longínquo desta terra, não importa. Importa se está proposto no teu coração a viver realmente na presença desse Deus que é glorioso. Porque se você estiver disposto, Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus diz, uma das orações que Jesus faz, que é lá no capítulo 17 de João, ele pede para Deus para que nenhum daqueles que o Senhor lhe der se perca. Jesus orou para que você não se perdesse. Quero falar para você também, querido, uma coisa. Você que está afastado da igreja, você que está frio na fé, já não está mais orando, você que pensa que live, né, pode sustentar a sua alma, eu quero dizer para você, irmão, volta para Jesus, volta para a casa do Senhor, mas volta correndo, porque às vezes nós somos roubados e nem percebemos. Sabe qual que é a diferença? Sabe a diferença do roubo e do furto? Sabe? O furto às vezes você não percebe. Um exemplo é assim, ó, você deixou o carro do lado de fora da sua casa.
Você entrou para dentro, no outro dia, quando você sai, que você percebe que o carro seu não está lá. Ele foi furtado. O roubo é quando a pessoa, mediante uma ameaça, uma grave ameaça, ou armado de algum instrumento, seja qual for, uma faca ou um revólver, ela vem e te assalta. Isso é roubo. O furto é aquele que você não vê. O diabo não está roubando, ele está furtando. Ele está tirando coisas que você não está vendo e não está percebendo. Primeiro ele tirou sua comunhão na igreja. Fez você brigar com a sua irmã, não foi? Vocês ficaram de biquinho uma com a outra. Depois ele deteriorou o seu ministério. Porque você deixou. Porque você depende muito de estar bem com todo mundo para você estar na igreja. E você esquece de estar muito bem com Deus para estar firme na casa do Pai. Depois ele afastou o seu esposo da casa do Pai. Afastou a sua esposa da casa do Pai. Não foi? Depois ele roubou o seu salário, porque ele está roubando aos poucos. Porque você não está sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. E ele sabe, né? O devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. São 4 tipos de demônio enviados somente para um tipo de pessoa. Sabe qual que é? Crente infiel. Volte a ser fiel. O seu dinheiro não para no seu bolso. Sabe por quê? Não há fidelidade em você. Você recebe, como diz na palavra, você põe o dinheiro no bolso, é como um saquetel furado. Saco furado. Não para nada no seu bolso. Pastor, o senhor está me cobrando alguma coisa? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Se você é crente, eu não preciso nem citar os versículos. Você vai ler Ageu, vai ler Malaquias. Aliás, você vai ler de Gênesis, Apocalipse e vai entender isso que eu estou dizendo. Ei, volta para Jesus. O diabo está acabando com a tua casa. Está enfiando em doença, colocando dores, fazendo você e seu esposo brigar, não é? Contenda com o pai, contenda com a mãe, confusão. Aí você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Invoca o Senhor para que Ele mude a sua história. Se arrependa, porque ainda há tempo. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Tem pessoas que acham que é quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, não é? Não, não é só isso aí não. É quando um cristão que ama a Deus se desvia, mas se arrepende e volta à essência de servir ao Senhor. Jesus está chamando você para uma nova história na sua vida. Invoque o nome do Senhor. Não fique parado no tempo ou dando, sabe, confiança para aquelas coisas que querem destruir você. Se levanta. Se levanta. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Deus quer curar você. Sabe qual que é os pedidos maiores que nós estamos recebendo hoje em dia? Falta de ar. Pastor, estou com falta de ar. O senhor ora por mim? Oro. E por que as pessoas estão tendo tanta falta de ar, pastor? Uma pessoa, quando ela é sufocada, quando ela é suprimida, levada ao medo, o primeiro sinal é o coração disparar e a respiração ficar ofegante. E muitas vezes a pessoa está com uma respiração ofegante e acha que está com falta de... Então nós oramos: palavra de Deus penetre no teu coração e tire o medo. E traga a certeza sobre a sua vida, que quem controla a vida é Deus e não o homem. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você crê na palavra de Deus ainda? Você ainda crê na palavra de Deus? Você crê que se você morrer você vai para o céu, irmão? Você crê que você é uma pessoa salva? Então tire esse medo de dentro do teu coração e grite bem alto para o diabo ouvir que você pertence ao Deus Criador dos céus e da terra, e que não há nada em mim que não pertença a Ele. Toda a glória,
toda a honra, todo louvor tem que ser para Ele. E que a minha alma venha bem dizer o seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Ei, você pode mudar a sua história. Tem uma pessoa do seu lado? Tem alguém com você assistindo a live? Fala para ela: Deus pode mudar a tua história. Deus pode tirar você desse vício que você disse que não consegue sair. Deus pode, irmão, todas as coisas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer. Diga para Deus: Senhor, eu quero de todo o meu coração. Segundo passo, tome atitude, diga: eu paro hoje em nome de Jesus. Diga assim: eu quero viver uma nova etapa na minha vida, é agora, é hoje. Eu não admito mais que algo contrário me paralise. Diga para Deus: Senhor, é prova. Se é prova, eu aceito sobre a minha vida, porque vem de Ti. Para o inimigo você diz o que? É a mesma coisa? Para trás de mim, Satanás, sai da minha frente, porque eu estou passando com a unção de Deus e vou atropelar você. Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse dia maravilhoso para o Senhor? Que a palavra do Senhor faça mais efeito sobre a sua vida. Ei, lembra de uma coisa, hein? Árvore que não produz fruto só serve para queimar, né? E virar cinza na fogueira. Então, produza frutos. Que a sua vida seja uma referência da glória de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor. Que a sua vida seja a luz de Cristo para aqueles que não conhecem a luz do Senhor. Portanto, comportamento, modo de falar, de olhar, de ouvir, de ver, precisa ser mudado. Amém? Põe a mão no teu coração. Fala com o Papai do Céu sobre as suas dores. Fala com o Papai do Céu sobre a sua família. Talvez você esteja aqui ou você está em casa e você precisa falar algo para Deus sobre a sua família. Talvez a sua família está já num abismo. Talvez você está com uma pessoa lá em casa que precisa receber da cura. Assim como o netinho da irmã Neide precisa de oração. Sobrinho, Yuri. Levanta tua mão assim, igreja, comigo. Levanta a mão e diga: Yuri, em nome de Jesus, o Senhor leva até você a tua bênção. Os anjos de Deus te protejam. E que a mão do Senhor seja a mão cirúrgica para remover todo o mal que está contra a tua vida, em nome de Jesus. Ei, ore pela sua família nesse momento. Ore por você. Talvez você esteja aqui e você fala assim: pastor, na minha família eu é que sou a ovelha negra, viu? Não, eu sou o chato, eu sou a chata mesmo. Eu sou o que arruma confusão. Onde eu vou, arrumo confusão mesmo. Então o problema sou eu mesmo, não é a minha família. Amém. Mas ore para que Deus aceite, né, a sua oração, e para que a sua família aceite você do jeito que você é, para que haja paz dentro do seu lar. Ore pela vida do seu esposo. Ore pela vida da sua esposa. Ore pela vida dos seus filhos. Pastor, meu filho tem bronquite. Quantas vezes eu vejo as mães reclamando? Olha, ele tem falta de ar, tem um problema no coração. Pastor, o meu esposo tem um problema aqui. Pastor, o problema em casa sou eu, estou com enfermidade. Faça uma oração nesse momento. Invoque o nome santo do Senhor. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida de uma forma real, realmente entregando com fé. Manifesta a fé em você. A fé, ela não pode ter dúvida. Não duvide da ação de Deus sobre a sua vida. Põe a mão no seu coração, ou ajoelha. Eu não sei a forma como que você ora, ou em pé, cada um ora de uma forma, mas faça uma oração nesse momento. Eu vou orar por você, e você ore também em concordância com a oração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, não há outro Deus além de Ti, Pai, que mereça todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Sabe, Pai querido, nesses tempos difíceis, de enfermidade, de dor, de solidão, nós precisamos da Sua presença, Senhor. Precisamos da Tua palavra. Precisamos que o Senhor nos guie, Jesus. Que o Senhor nos mostre um caminho a seguir. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, o Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia, porque muitas pessoas precisam de misericórdia Sua, Jesus.
outras clamando nesse momento, precisam de cura. Olham para o filho enfermo dentro de casa, a mãe, às vezes é o pai que não está bem. E o Senhor pode todas as coisas, porque o clamor desta pessoa chega até o teu trono. Jesus, livra-nos de todo o mal. Jesus, livra essa pessoa que está orando do mal. Tira toda a perseguição, Senhor, toda perseguição espiritual, toda perseguição do inferno contra a vida dessa pessoa. Lhe dá paz, Jesus, no coração dela. Derrama, Senhor, a tua paz. Às vezes a pessoa precisa, é a paz que excede todo o entendimento, que só vem aí do céu. É a paz que em meio das guerras, das batalhas, das lutas, se faz presente, porque o Senhor é presente na nossa vida. Jesus, tem pessoas, Pai querido, que é a solidão. A solidão também, ó Pai querido, tem causado nervosismo, depressão, angústia no coração de pessoas, ó Pai, que passam por momentos e não tem com quem compartilhar um sofrimento, uma angústia. Não tem alguém, Senhor, para compartilhar algo que está dentro dela. Então, Jesus, o Senhor é misericordioso. Talvez essa pessoa precisa de um esposo, de uma esposa. E eu sei que o Senhor mesmo disse na tua palavra que não é bom que o homem viva só. Porque um cordão de 2 dobras e de 3 dobras é mais difícil de quebrar. E se um estiver caído no caminho, o outro levanta. E quando dormirem, Senhor, um aquece o outro, se for inverno. É a tua palavra, Senhor, que diz. Então, Jesus, nós pedimos pela sua misericórdia a ação do teu Espírito sobre a vida dessas pessoas. Deus eterno, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Derrama, Senhor, uma unção nova sobre a vida daqueles que estão longe da tua casa, Senhor, que estão afastados da igreja, que perderam a força para orar, para interceder, para buscar. Aqueles, Senhor, que permitiram que o próprio Satanás deteriorasse o ministério, causasse contenda, briga, confusão. No meio, Senhor, usado, Senhor, sementes do inimigo para a destruição. Então, Pai querido, que seja varrido essa semente do mal, para que venha, Senhor, aquela que produz frutos, e frutos dignos de arrependimento. Que o teu amor, Jesus, envolva essas pessoas, e que o Senhor a cada dia seja engrandecido, seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Se você que está aqui, ou você que está ouvindo, está com dor em algum lugar, se você puder, você coloque a mão sobre aonde você está sentindo dor. Amém? Se você puder. Se não puder, você coloca a mão no coração, para que você receba essa unção nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa, Pai querido, nesse momento, colocou a mão nessa enfermidade. Enfermidade essa, Senhor, que tem feito com que ela chore muitas vezes de dor, ou que sinta, Senhor, que a pressão sobe, ou que sinta, ó Deus, que as articulações doem, o joelho, os pés. Sim, ó Pai querido. Ou até mesmo, Senhor, a bronquite por causa desse mau tempo que parece que piora na vida das pessoas. Ou, Pai querido, uma rinite alérgica. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé, pelo poder da oração, pelo poder que há em teu nome, Senhor Jesus, nós declaramos a cura, Pai querido, em nome de Jesus, que haja cura na vida desta pessoa que está nesse momento, ó Deus, pedindo para que o Senhor interfira nessa enfermidade. E nós como igreja cremos e te aplaudimos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja para Ele. Aleluia. Para nós encerrarmos, o Salmo de número 120 diz assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor. Senhor me ouviu, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará dado? Que te será dado, aliás? Ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente, como brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a paz.
pacífico sou, porém quando falo, já eles procuram a guerra. Lembra que o inimigo é mentiroso? Ele veio com o objetivo de matar, roubar e destruir, principalmente a sua fé, a sua comunhão, amém? E a sua família. Mas o Senhor, Ele veio para desfazer todas as obras do inimigo, e Ele está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que seja uma semana de vitória, que o óleo do Senhor, amém, precioso, aquele que desceu sobre a barba de Arão, esteja sobre a tua vida, te cobrindo de todo mal. Que a palavra do Senhor continue lavando o teu coração, te preparando para grandes vitórias. Nunca deixe de louvar, nunca deixe de exaltar esse Deus maravilhoso e poderoso. Levanta as tuas mãos dos céus, diga graças a Deus, Senhor Jesus. Diga: Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse dia glorioso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida para todos sempre. Começa a aplaudir e glorificar o Senhor. Jesus te ama.